me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Uma frase: atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse
Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, Tua misericórdia sobre nós. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor incondicional sobre as nossas vidas, Pai. Sim, quem é esse? Quem é esse que nos amou tanto? Quem é esse que nos ama tanto? Quem é esse que se deu a sua própria vida por amor a nós? Sim, é o nosso Rei, é o nosso Pai, é o nosso Redentor, é o nosso Salvador. É aquele que nós estamos aqui glorificando, adorando, exaltando. É o Rei desse lugar. Sim, é o Rei desse lugar. Pai, o Senhor tem liberdade aqui. Esse lugar é Teu. Esse lugar é Teu, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, faz em nosso meio aquilo que lhe apraz. Toca em cada vida, toca em cada família, toca em cada casa, Pai. Sim, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, não para cumprir um ritual, mas nós estamos aqui para adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao nosso Deus, ao nosso Pai. Oh, nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Nós glorificamos a Ti. Nós glorificamos a Ti. Sim, nós glorificamos a Ti, pois o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. Oh, Handayandarabash, Lemandarás, Reremandoyas, Reremandas, Serere, Erenero, Ore, Seremandas, Serere, Oh, será, Seremandas, sobre si todos os nossos pecados. O Senhor levou sobre si todas as nossas dores. O Senhor levou sobre si todo aquilo que nos castigava, Senhor, e nos deu a paz. Sim, Pai, a paz que excede todo o entendimento, a paz que vem do alto, Pai. Sim, a alegria que vem do alto, Senhor. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Nós te louvamos nessa noite, engrandecemos o Teu santo nome. Obrigado, Pai. Eu oro pela vida dos meus irmãos, Pai, e declaro, Senhor, eles recebendo da boa porção da Tua palavra, Pai. Sim, Pai, eles entendendo e compreendendo, Pai, quem eles são em Ti.
Eu oro, Pai, para que a Tua palavra adentre corações, Pai. E também oro, Senhor, por mentes cativas a Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Usa-nos, Senhor, como canal de bênção. Em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Glória a Deus, amém. Obrigado, queridos. Graças e paz, igreja. Amém. Aleluia. Poder sentar em nome de Jesus. A chuva não vai nos parar, amém? Amém? Aleluia. Diga aí para o seu irmão ao seu lado aí, que bom que você veio. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui, amém? Glória a Deus. Deus é bom, não é? Queridos, quero agradecer as orações dos irmãos, né? Fiquei uns dias fora, né? Eu fiz um procedimento capilar, queridos, né? Amém? Glória a Deus. Já fazia tempo que eu queria ter feito, né? E aprove Deus fazer esse tempo. Então, queria agradecer as orações, né? E glória a Deus, daqui a um tempo estou mais cabeludo, que nem o Juan, assim. Amém? Glória a Deus. A gente tem que melhorar, né? Aleluia. Querido, quero ministrar uma palavra hoje sobre a manifestação do reino. Amém? Que muitas vezes a gente aceita Jesus, se coloca como crente, mas muitas vezes não entende aquilo que é de verdade o reino, ou quem nós somos no reino. Sabe, nós somos uma igreja que procura ensinar você a viver o reino de Deus. Não viver simplesmente por um ritual ou por um religiosismo, mas viver de fato o que a palavra fala ao teu respeito, ou fala aquilo que verdadeiramente você é. E muitas vezes nos confronta, por quê? Porque nós não queremos mudar. A gente quer viver no conforto de muitas vezes esperar as coisas acontecer, enquanto Deus está dizendo: ei, você vive num reino que é celestial, e muitas vezes a terra não vai entender você. E também você não consegue se entender, por quê? Porque a palavra diz que você deve trazer o reino para a terra. E muitas vezes você paralisa achando que as coisas da terra é o que te comandam, mas na verdade o que te comanda é as coisas do alto. Sabe, o que comanda a nossa vida é as coisas do alto. E nós precisamos entender isso, porque existem dois perigos que ameaçam a igreja. O primeiro perigo é quando o crente tenta alcançar a Deus pelos rituais. Quando a gente tenta alcançar a Deus por aquilo que a gente faz. Algo que a gente busca fazer para Ele, achando que Ele vai se agradar de nós. Sabe, quando nós medimos a nossa espiritualidade, portanto aquilo que eu jejuo, ou porque eu oro, ou porque eu choro, ou porque eu subo um monte, e aí nós vivemos nesse perigo muitas vezes medindo a nossa espiritualidade por aquilo que eu faço e não por aquilo que Deus fez por mim. Então existe esse perigo do religiosismo, do ritual. Eu faço algo para que Deus possa se compadecer de mim, para que eu possa agradar a Deus e Ele se compadecer de mim. E muitas vezes a pessoa, o crente que vive nesse tipo de vida, ela vive pensando: se eu fizer mais, Deus vai me amar mais. Se eu fizer mais, Deus vai me amar mais. Mas o Evangelho, ele fala totalmente ao contrário, querido. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. É isso que o Evangelho fala. Ele já te amou. Ele já te amou. Mas pastor, eu preciso buscar mais. Sim, mas Ele já te amou. Pastor, eu preciso jejuar mais. Sim, mas Ele já te amou. Pastor, eu preciso ler mais a palavra. Sim, mas Ele já te amou. Porque senão em todo tempo a gente vai estar tentando buscar algo para agradar a Deus e entrar num religiosismo que não faz parte da vida do crente, porque nós não vivemos num religiosismo. Sim, pastor, nós devemos orar, devemos jejuar, claro que sim. O jejum, ele vai edificar o nosso espírito, não é para a gente agradar a Deus. Nós devemos ler mais a palavra, sim, para ter conhecimento de Deus,
para ter mais relacionamento com Deus. Sim, eu vou ler mais a palavra, mas não para agradar a Ele de algo que eu devo fazer por prazer. Algo que eu devo fazer porque eu tenho prazer nele em fazer. Não porque eu quero agradá-lo. Não porque eu quero fazer com que ele olhe para mim e diga: olha que bonitinho o quanto ele lê a Bíblia. Olha que bonitinho o quanto ele jejua. Sabe, Jesus, quando ele veio, querido, ele confrontou os fariseus. Ele disse assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quantos lembram que Jesus muitas vezes via os fariseus orando em voz alta, tentando demonstrar um religiosismo, tentando demonstrar que eles tinham mais a presença de Deus, e não é isso que Deus busca. O que Deus busca é um coração verdadeiro, um coração onde está conectado com Ele. O que Deus busca é alguém de um coração sincero. O que Deus busca, querido, não é um povo religioso, mas é um povo que tem comunhão para com Ele. É um povo que tem comunhão para com Ele. Amém? Nós devemos ter comunhão para com Deus. Aleluia. Sabe, a fé, querido, ela nunca foi construída por uma performance espiritual. A fé é crer. A fé é crer. Crer que Ele existe, crer que Ele é galardoador de todas as coisas. A fé é crer, não é por uma performance espiritual que você tem. Senão muitas vezes a gente ia medir por obras. Olha o quanto o pastor busca, olha quanto aquele ministro busca, olha o quanto ele está orando. Não, querido, não é por isso. É por comunhão com Ele. Sabe, essas coisas são lícitas, claro que são. Claro que nós devemos buscar a palavra, devemos buscar jejuar, claro que nós devemos buscar estar reunido em irmãos, claro que sim. Mas não é isso, querido, que vai fazer com que eu tenha mais comunhão com Deus. O que vai fazer com que eu tenha mais comunhão com Deus é uma mente renovada nele, vivendo as coisas do alto nele. Amém? Sabe, nesses últimos dias Deus tem me confrontado, o Espírito Santo tem me confrontado e dizer: ei, você quer viver as coisas do reino de fato? Ou você quer viver uma vida mediana da terra? Porque quando eu escolho, querido, viver as coisas do reino, eu não mais escolho viver as coisas do mundo, mas viver as coisas do alto. Porque o mundo muitas vezes tem tristeza, tem angústia, tem dor, tem doença, tem falta, mas no alto não tem. E muitas vezes eu tenho que trazer essa realidade do céu para a terra. Por quê? Porque nós somos embaixadores de Cristo, e todo embaixador traz a realidade do lugar aonde ele viveu ou vive. Amém? E nós devemos trazer a realidade do céu para a terra. E aonde nós estiver, querido, não tem que haver doença. Aonde nós estiver não tem que haver dor. Aonde nós estiver não tem que haver pobreza. Aonde nós estiver não tem que haver falta. Por quê? Porque eu sou filho do rei. Aleluia. Eu sou filho do rei. Diga para o seu irmão: você é filho do rei. Sabe, o outro extremo do religioso é aquele que leva Deus como se fosse qualquer um, como se fosse com um homem. O crente que reduz o tamanho de Deus ao tamanho do homem, achando que Deus é um homem comum. E esse seja o extremo mais comum hoje, onde eu não sou religioso, mas muitas vezes é um cristianismo que não confronta, é um cristianismo que não corrige, é um cristianismo que leva no leve, aonde nunca me confronta, aonde eu faço tudo aquilo que eu quero, aonde não exige transformação. Eu vou na igreja porque eu gosto de ouvir uma palavra e sair em paz, sair tranquilo, e aí eu vivo a minha semana inteira em paz. Não, o Evangelho ele vai te confrontar. O Evangelho ele vai fazer você mudar. O Evangelho vai fazer você se transformar. Amém? E quando eu recebo esse Evangelho, quando eu recebo Deus, algo na minha vida tem que mudar, tem que ser transformado. Eu não posso simplesmente estar num lugar onde sim tem uma boa palavra, onde sim tem uma paz, onde sim a minha alma que está abalada muitas vezes descansa.
Não, eu preciso viver um evangelho que me confronta todos os dias. Um evangelho que muitas vezes vai me corrigir de coisas que eu não gostaria de ser corrigido. Um evangelho, querido, que exige transformação. Sabe, você está num lugar de transformação. Mas para isso depende de você querer viver a palavra real da forma que ela é. Você querer viver essa palavra. Sabe, muitas vezes a pessoa que transforma Deus no mesmo tamanho dele é um Deus criado à imagem e à sua cultura, aonde Deus aceita todas as coisas. Mas não, Deus não aceita todas as coisas. Paulo já falava isso lá em Romanos, dizendo: trocaram a glória de Deus incorruptível por uma imagem semelhante ao homem. Isso não significa fazer ídolo de madeira, não significa você esculpir um Deus para você, não. Significa achar que Deus pode fazer tudo aquilo que você quer, em todo tempo, em todo instante, e não é assim. Deus, Ele cumpre a sua palavra. Um Deus Ele não pensa como eu penso, Ele não pensa como você pensa, Ele não aprova tudo que eu faço. Deus, Ele não aprova tudo que a gente faz, querido. Um Deus que nos chama ao arrependimento não é o Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro, Ele sempre vai te chamar ao arrependimento. Sabe, Deus não existe apenas para realizar os nossos sonhos. Deus não existe apenas para realizar os nossos projetos, aquilo que está no nosso coração. Não. Se você só vem buscar isso para que Deus realize teus sonhos, você está errado. Não, porque Deus, Ele quer confrontar você. Deus quer corrigir você. Sabe, muitas vezes o homem reduz Deus a isso. Há um Deus que não tem majestade, há um Deus aonde Ele precisa, Ele vai, pede, ganha e depois está tudo certo. Ele vai embora novamente. Mas Deus, querido, é um Deus poderoso. Ele não é um Deus sem santidade, Ele é santo. Ele é santo. Amém. Existem esses dois extremos, o religioso, e existe aquele que leva Deus de forma banal. E não, nós temos que ser diferentes. Nós temos que ser crentes do reino de Deus, que chamam à existência o reino de Deus. Você lembra da oração do Pai Nosso? Mateus 6 vai ter a oração do Pai Nosso. E ela começa assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Isso era Jesus ensinando os discípulos a orar. E Ele disse: como vocês vão orar? Ele diz: Pai nosso que estás no céu. Primeiro, Ele é Pai. Amém? Ele é Pai nosso que está no céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santo é o teu nome. E o que Ele diz? Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Qual que é a vontade do Pai quando Jesus nos ensinou a orar? Que seja feita a vontade dEle, na terra como é no céu. E agora, se você olhar para a sua vida, a vontade do céu está sendo realizada na sua vida? Faz uma introspectiva agora dentro de você. Será que eu estou vivendo a realidade do céu? Será que eu estou buscando a realidade do céu? A gente aprendeu a orar a oração do Pai Nosso como um ritual, e ela não é um ritual, ela é a palavra do Senhor verdadeira, aonde nós oramos com convicção. Então eu preciso, querido, em todo tempo buscar a vontade do Pai,
assim na terra como é no céu. Amém? Você está me escutando? Amém? Quando Jesus ele ensinou essa oração, o que ele queria dizer? Assim na terra como no céu. A primeira coisa que ele queria dizer, querido, é a missão da igreja. Jesus ele nunca nos ensinou a fugir da terra. Jesus ele nunca ensinou a nós fugir na terra. Ele nos ensinou a trazer a realidade do céu para ela. Sabe, muitas vezes a gente espera Jesus voltar, mas Jesus ele nunca nos instigou, foge desse lugar. Não. Ele sempre quis que a gente mudasse o lugar aonde a gente está. Ele sempre quis que a gente transformasse o lugar aonde a gente está. O reino de Deus não é apenas um lugar para onde nós vamos, querido, ou iremos, mas é um governo que já começou. Já começou através de Jesus. Já começou através de Jesus. Sabe, quando Jesus esteve nesse lugar, querido, ele nunca se acostumou com esse lugar. Porque aonde ele andava, algo era transformado. Aonde ele andava, algo era curado. Aonde ele andava, uma palavra era liberada. Algo era feito, querido. Por quê? Porque a missão dele era trazer a vontade do Pai para a terra. A vontade do Pai para a terra. Essa era a missão de Jesus, e foi essa missão que ele nos deixou também. É essa missão que ele deixa para a igreja, é essa missão que ele deixa para mim e para você, trazer a realidade do céu para a terra. Por quê? Porque nós somos concidadãos do céu. Nós somos concidadãos do céu, e nós precisamos trazer essa realidade. Então nós devemos ter uma diferença de mentalidade de reino. Nós devemos pensar como um reino. Eu não posso pensar só no Fábio e nas coisas que o Fábio quer fazer, mas eu devo pensar no reino de Deus e aquilo que Ele quer fazer através de mim. Sabe, Deus ele tem algo proposto para o seu coração, e Ele quer fazer algo através de você. Só que você precisa mudar a mentalidade, querido, e começar a viver não mais o religiosismo, ou não mais achando que Deus é de qualquer maneira, mas deve viver sim como um co-cidadão do céu, trazendo o reino de Deus para a terra. E isso muitas vezes vai nos confrontar, porque se eu orar por um irmão e o irmão não ser curado, o que vai acontecer? Eu vou ficar com vergonha? Se eu declarar sobre o irmão algo e as coisas não acontecer, e aí muitas vezes Satanás ele coloca o medo em nós, para que a gente não traga a realidade do céu para a terra, e nós vivemos muitas vezes no mesmo nível que a gente sempre viveu. Sabe, querido, Deus está te chamando para você viver um nível diferente. Deus não está mais querendo que você viva no mesmo nível. Ah, eu sou crente, ok, beleza, e aí, o que tem mudado na sua vida? Ah, eu tenho uma palavra em mim, e aí, o que está mudando? Não, irmão, estou vivendo assim, de luta em luta, não, peraí, irmão. As lutas vão vir, mas eu vou viver de vitória em vitória, de glória em glória, de glória em glória, de vitória em vitória. Ei, as lutas até podem se levantar, mas o Deus que está em mim é maior. Aleluia. Sabe, querido, o Evangelho tem que nos confrontar, porque muitas vezes a gente vive no comodismo de dizer, não, sempre foi assim, sempre foi desse jeito, sempre foi dessa maneira. Não, o Evangelho é a gente esperar Cristo voltar. Ei, Cristo já voltou para você. E será que você está trazendo Cristo para alguém? Cristo já tem transformado a sua vida. Será que você está transformando a vida de alguém? Sabe, o Evangelho é esse, querido, onde nós não ficamos presos num religiosismo, onde só o pastor pode fazer, onde só os ministros podem fazer, onde só acontece com o irmão tal, com o fulano de tal, o milagre só acontece no lugar tal. Não, a partir de hoje vai acontecer em nós. Amém. Ei, em nós vamos começar a contar os nossos milagres. Nós vamos contar os nossos milagres. Amém. Com autoridade que vem do alto. Sabe, Cristo nos deu autoridade, irmãos.
para não viver uma vida mediana. Não, nós vivemos uma vida acima da média. Por quê? Porque o maior habita em mim. Ei, se o maior habita em mim, querido, o que pode nos paralisar? O que pode nos parar? Sabe, quem para muitas vezes você é você mesmo. É a sua mente, é a sua mentalidade, dizendo que você não pode, dizendo que você não deve, dizendo que você não é capaz. Coisas que foram criadas na sua mente e que te paralisam e que não deixam você viver o melhor de Deus na sua vida. Mas Deus está te chamando para fora hoje, querido, dizendo: ei, eu te chamei. Você não vive mais nesse mundo, agora você vive em mim. Ei, e o mundo aonde eu vivo é diferente. Sabe, querido, Deus está te chamando para isso. Para quê? Para que você venha impactar aqueles que estão ao teu redor, para que você venha fazer a diferença naqueles que te rodeiam, aonde você estiver. Ei, existe algo poderoso em você, que é o Senhor Jesus. Nós cantamos isso. Havia um vazio dentro, mas Ele nos preencheu, Ele nos encheu. E se eu canto isso, se eu declaro isso, se eu tenho fé nisso, eu vivo por isso. Amém? Ei, querido, não viver mais de qualquer maneira, sempre reclamando aqui, reclamando ali, dizendo ali. Ei, começar a viver por fé. Começar a viver por fé. Aleluia. Sabe, o meu pastor lá em Caxias, ele diz: o sangue pode estar dando na canela, mas eu continuo glorificando ao Senhor, continuo adorando ao Senhor, porque é Ele que pode me livrar, é Ele que me dá a vitória. Sabe, querido, é Ele que nos dá a vitória. A gente tem que ser o povo da fé, sim. Olhar a circunstância e dizer: irmão, vai melhorar. Ei, as coisas vão melhorar, fica tranquilo. Deus é bom e Ele vai fazer. Ei, portas vão se abrir. Ei, fica tranquilo, porque o Deus que eu sirvo vai fazer com que portas se abram. Ei, fica tranquilo, porque tem uma palavra em nome de Jesus. Ele levou sobre si todas as nossas doenças. Ele levou sobre si todas as nossas doenças. Para quê? Para que nós fôssemos curados. Então você é curado em nome de Jesus. Ei, começa a glorificar antes de acontecer. Mas no corpo ainda está doendo. Ei, mas eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. E é essa palavra que eu ando. É nessa palavra que eu vou nela. Amém, irmãos? Ei, não deixe a sua mente mentir para você. Mente, né? Não deixa. Porque muitas vezes quem paralisa você é você mesmo. Você sai de um culto como esse, cheio: não, eu tenho o Espírito Santo, eu estou cheio de Deus. Ei, se o demônio se atravessar na frente, coitado dele. Mas chegou ali fora, ele disse: ai, você foge. Não. Ei, querido, o demônio nem vai chegar perto de você quando você reconhecer quem você é em Cristo. Quando você saber quem você é em Cristo. Aleluia. Lembra quando Jesus chega lá na cidade lá dos porcos lá? O que o demônio disse para ele? Ei, o que tu veio fazer aqui? O que tu veio fazer aqui? Já sabia quem estava chegando, a autoridade que estava chegando. Ei, querido, sobre você também há essa autoridade. Jesus deixou para nós essa autoridade também, para viver esse sobrenatural de Deus. Por quê? Porque nós vivemos o reino de Deus na terra, e é através de nós que nós vamos transformar esse mundo. Nós vamos colocar esse mundo de cabeça para cima, mas é através da igreja, é através de mim, é através de você. Mas nós precisamos acreditar nisso primeiro. De que forma você está vivendo o Evangelho? De que forma você está vivendo a sua vida? Paralisando em todo o tempo. Uma hora dá, outra hora não dá. Ei, querido, começa a falar o contrário. Começa a dizer como foi cantado aqui. Só vai melhorar. Mas pastor, não está melhorando nada. Ei, mas continua dançando, continua glorificando, continua dizendo: vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Ei, só vai melhorar sim, porque o Deus que nós servimos é poderoso. O Deus que nós servimos é maravilhoso. Sabe, quando Jesus encontrava a doença, Ele nunca disse: seja da vontade de Deus que você seja curado. Jesus disse isso. Seja da vontade do Pai. Não, Ele dizia: ser curado agora em nome de Jesus. Vai, a tua fé te salvou. Amém?
Quando ele encontrava um demoniado, ele nunca disse: aprenda a conviver com o demônio, não. Ele nunca disse: aprenda a conviver. Ele disse: seja liberto. Seja liberto agora. Quando alguém estava preso pela culpa, pelo medo, pelos sentimentos, ele nunca disse: é assim mesmo. É assim mesmo, né, irmão? Sabe quando você vai conciliar com alguém, aí tu está buscando uma palavra de conforto, que vai te animar, que vai te levantar, e a pessoa diz: é assim mesmo, né, as coisas do mundo. Esse governo e tudo, né? Faltando dinheiro no lugar. Tu sai pior ainda, irmão. Mas você é aquele que veio para transformar, para trazer uma palavra diferente, que o mundo está dizendo: ei, irmão, nosso reino é o reino de Deus. Não importa se está em crise, mas eu estou em Cristo, e estar em Cristo é muito melhor. Ei, para você não vai faltar nada. Para você não vai faltar nada. Sabe, queridos, nós devemos começar a declarar dessa maneira. Não é assim mesmo. Sabe, Deus tem muito mais para nós. Jesus, ele nunca reagiu segundo aquilo que a terra estava falando, mas ele reagia segundo aquilo que o Pai falava. Quantos sabem quando ele disse assim: eu só faço aquilo que eu vi o Pai fazer? Eu só faço aquilo que eu vi o Pai fazer. Sabe, queridos, olha quanta coisa a gente viu Jesus fazer. O Evangelho não está aqui de graça. Está para a gente saber que se Ele fez coisas maiores que Ele, você faria. E quantas coisas você está fazendo maior que Ele? Quantas coisas nós estamos fazendo maior que Ele? Será que nós estamos nos colocando numa caixinha e muitas vezes não declarando o reino sobre a nossa vida? Quando você fica doente em casa, qual a primeira coisa que você faz? Quando as coisas começam a ficar atrapalhadas lá na sua casa, qual é a primeira coisa que você faz? Sabe, querido, quando as coisas começam a ficar complicadas, a primeira coisa é começar a adorar Ele, a trazer as coisas do alto. Ei, Senhor, se a Tua palavra diz que seja feita a Tua vontade, assim na terra como é no céu, eu trago à existência as coisas do céu para a minha casa. Eu trago à existência a cura, eu trago à existência a vida, eu trago à existência tudo aquilo que eu preciso do céu para a terra. Ei, querido, começar a orar a palavra e a declarar a palavra sobre a sua casa. Sabe, Jesus, ele vivia olhando para o Pai, e nós devemos viver olhando para aquilo que Jesus fez. Olhando para aquilo que Jesus fez. Ele manifestava a realidade do céu, querido. Para onde os seus olhos estão olhando o reino? Pela realidade da terra ou pela realidade do céu? Como seus olhos têm olhado o reino de Deus? Sabe, querido, ser crente não é brincadeira. É você entrar numa missão. E essa é a missão de fato. Pastor, mas só queria ir no culto ouvir a palavra, chorar um pouco. Não, mas Deus te chama para viver algo sobrenatural. Ei, Deus não te trouxe para esse lugar para você ficar de qualquer forma, não, querido. Deus te trouxe para esse lugar para você viver uma realidade diferente daquilo que você viveu a sua vida inteira. A sua vida inteira. Deus te chama para isso, querido. E o maior milagre que Deus quer fazer na nossa vida é renovar nossa mente. Romanos 12:2 vai dizer: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Seja transformado pela renovação da vossa mente, mudando a sua mente daquilo que você é, naquilo que você acredita. Sabe, o mundo ele está dizendo que é impossível, mas o que Deus está dizendo? O mundo está dizendo que olha as circunstâncias, mas o que o reino está dizendo? Quais que são as promessas de Deus?
Sabe, a renovação ela começa quando eu deixo a palavra viver na minha mente, e eu começo a viver pela palavra. A renovação começa quando eu começo a olhar as realidades do mundo e a trazer as realidades do céu. Ei, mas eu tento, pastor, mas não dá. Ei, mas continua fazendo, continua buscando, continua orando, continua, mas não desiste. Ei, Deus pode fazer, e Deus Ele faz. Aleluia. Sabe, querido, você está num ministério que fala sobre fé, e isso é fé, é viver a realidade do alto e não viver a realidade do mundo. Senão passa dia, passa ano e a gente não faz nada. Quem eu tenho transformado? Quem eu tenho tocado? Aonde eu tenho sido relevante? Aonde eu tenho sido um canal de bênção? Aonde eu estou, eu tenho mudado a circunstância, eu tenho agido conforme todo mundo age, deixando a vida me levar, a vida leva eu. Ei, querido, não, precisa haver esse confronto do Evangelho, esse confronto da palavra. Ei, aonde eu estou precisa ter uma mudança, aonde eu estou algo precisa ser feito. Amém? Sabe, o reino ele não é apenas falado, mas ele é manifestado. Você lembra daquela passagem onde Paulo ele vai até Atenas? Atenas tinha os maiores filósofos da época. Amém? Ali é onde as pessoas falavam bonito. Ali elas falavam um texto com bastante palavras bonitas. E Paulo ele sabia falar bonito. Ele sabia ter boas palavras, porque ele era um homem muito estudado, e ele chega em Atenas, onde tem os maiores filósofos, e ele começa a ministrar a palavra e a falar de Deus. Só que ele começa pela força da palavra que ele estava falando, pelo o jeito que ele estava falando, como ele estava se posicionando, da forma que ele estava sendo interlocutor naquele momento, onde todos queriam ser. Tem uma palavra para falar, mas quando ele prega e acaba de pregar, a palavra diz assim, que poucos naquele lugar aceitaram a Cristo, e ele sai de lá cabisbaixo, ele sai de lá dizendo, nossa, eu fiz a minha melhor pregação, mas ninguém aceitou a Cristo. Sabe, querido, tem momento na nossa vida, que vai ser pela manifestação do poder da palavra, não vai ser no nosso muito falar, porque quando ele desce para Coríntios, o que ele fala? Não é por palavras persuasivas, mas é pelo poder de Deus, que eu trago o Evangelho para você, e ele começa a manifestar o poder que há na palavra, sabe, com cura, com libertação, com salvação. Então se prepare, querido, para um tempo de cura, de salvação, de libertação. Se prepare para um tempo de milagre, querido, aonde ousadia vai ter sobre nós, aonde ousadia vai ter sobre você, que você vê alguém enfermo, você vai dizer, seja curado em nome de Jesus. Sabe, querido, manifestando o poder do Evangelho, manifestando a palavra. Ele diz assim, minha linguagem, minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder. Porque lá em Atenas ele tinha feito com palavras de sabedoria, mas quando ele vem para Coríntios, ele aprende dizendo, não, minha linguagem, minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, mas na manifestação do poder do Espírito, na demonstração do poder do Espírito. Sabe, não era impressionar as pessoas, mas era revelar o reino de fato sobre a vida delas, era trazer o reino sobre a vida delas. Amém? Era isso que ele queria. Hoje nós estamos cercados de muitas informações, nós temos informações, nós sabemos as palavras bonitas, mas o que muda de fato é quando a demonstração de poder do Espírito começa a pairar sobre o lugar onde nós estamos. Sabe, querido, esse lugar vai ser conhecido como um lugar de libertação e transformação de pessoas.
Esse lugar vai ser conhecido como lugar de cura, onde pessoas doentes vão vir, vão ser curadas, saradas e transformadas. Esse lugar vai ser conhecido onde casamentos estavam destruídos, mas vão ser resgatados. Esse lugar vai ser conhecido, querido, aonde o céu está. Por quê? Porque existem pessoas que entendem que o que é o Evangelho? É trazer o reino de Deus para esse lugar. Não viver somente, eu sou crente, eu vou toda quinta e todo domingo. Não, eu vivo o Evangelho de segunda a segunda. Eu vivo a palavra de segunda a segunda. E aonde eu estou, eu sou um agente transformador no lugar aonde eu estou. Sabe, você é esse agente transformador. Não deixe ser engolido pela tua mente ou pela mentalidade que há em você, muitas vezes te trazendo para baixo, querendo te colocar numa escuridão da depressão, querendo te colocar muitas vezes dizendo que ninguém te aceita, ou que ninguém te escolhe. Não, ei querido, começa a viver o reino, larga a mão dessas coisas e diga: ei, eu sou um agente transformador, eu sou um agente transformador. Sabe, não deixa tua própria mente se sabotar sobre aquilo que você é em Deus. Ei, há muito para fazer ainda. Há muito para nós fazer ainda, querido. Há muito para nós fazer. Mas o medo não pode nos paralisar, porque o que impede a manifestação primeiro é o medo. O medo de orar pelas pessoas, o medo de parecer ridículo. E isso não pode nos paralisar. Sabe, uma vez eu estava na aula do Rema, e o professor, ele disse assim: irmão, se eu orar por 10 pessoas, e somente uma ser curada, será que valeu a pena orar pelas 10? Será que valeu a pena? Mas se eu tivesse parado na primeira pessoa, e aquela primeira pessoa não foi curada, e eu paralisei, e não orei pela 10ª, que foi curada, o que ia acontecer? Aquela 10ª não ia ser curada. Mas querido, nós como agente transformador, devemos ser aqueles que vão orar, e talvez a primeira não vai ser curada, a segunda não, a terceira não, a quarta não, mas alguém vai ser curado em nome de Jesus. Ei, alguém vai ser curado. Depende de nós somente liberar a palavra, liberar o reino, mas também depende da pessoa de receber o reino, receber a cura. E muitas vezes é pela fé que há na pessoa, mas se existe a oração da fé, algo vai ser mudado. Mas para isso nós precisamos passar pelo medo, passar por esse medo. Ei, se a gente prega um evangelho que transforma, um evangelho que cura, nós vamos orar, nós vamos ser aqueles que vão orar sim. Não podemos ficar com medo da opinião das pessoas. O que vão achar? De que forma vão achar? Não. Sabe, quando Jesus subiu e Pedro e João, eles vão ao templo, eu fico imaginando se eles tivessem medo de dizer para aquele coxo: levanta e anda. Não, eles não ficaram com medo, querido. Era a primeira vez que eles estavam indo sem Jesus, era o primeiro momento que eles estavam sem Jesus. Agora só havia o Espírito Santo, estava o Espírito Santo ali com eles. Mas eles foram corajosos em dizer: ei, eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Levanta e anda. Sabe, querido, é essa coragem que nós devemos ter. Talvez nós não temos ouro, não temos prata, não temos aquilo que muitas vezes as pessoas querem, mas nós temos a realidade do reino para trazer para elas. A realidade do reino. Não paralise, querido, em meio ao medo. Não paralise em meio aos pensamentos contrários, mas seja ousado. Sabe, não foi Pedro que produziu o milagre, ele foi apenas obediente em falar a palavra do Senhor. Porque quem produz o milagre é a palavra. Quem produz o milagre é o Espírito Santo. Nós só somos um canal. É o Espírito Santo que vai produzir o milagre. A nossa responsabilidade nunca foi realizar milagres.
A nossa responsabilidade nunca foi realizar milagre, mas a nossa responsabilidade é obedecer a palavra. Deixa que o Espírito Santo faça aquilo que ele precisa fazer. É Ele que convence da justiça e do juízo. É Ele que faz com que o milagre aconteça. Eu só me coloco à disposição dEle, dizendo: ei Pai, eis-me aqui. Ei, só se coloque à disposição dEle, dizendo: eis-me aqui. Sabe, você é o canal aonde o céu toca a terra. Você é esse canal. Existe um canal onde o céu toca a terra, e você é esse canal. Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E qual era a missão? Revelar o reino. Revelar o reino. Aonde houver culpa, leve o perdão. Aonde houver culpa, leve o perdão. Onde houver enfermidade, ore por cura. Aonde houver trevas, leve a luz. Aonde houver desesperança, leve a esperança. Você é esse canal que toca a terra. Aonde houver pessoas perdidas, anuncie a Cristo, querido. Sabe, nós não podemos nos acostumar com aquilo que Cristo veio vencer, porque Ele deixou para nós essa missão agora, como igreja, de trazer à existência as coisas do céu para a terra. E Ele nos deixou ferramentas para isso, querido. Sabia que existem anjos ministradores ao teu dispor? Você lembra quando Jacó, ele deita embaixo de uma árvore, coloca uma pedra como travesseiro, e o sonho dele era vendo anjos subindo e descendo? Ali a porta do céu é inaugurada. Ele batiza aquele local como Betel, aonde o anjo do Senhor sobe e desce. Quando Natanael encontra Jesus, ele diz aquilo que ele estava fazendo debaixo da árvore. E quando Jesus revela aquilo que ele estava fazendo, Natanael disse: agora eu sei que você é o Cristo. Mas Cristo, ele diz assim: porque eu falei aquilo que você estava fazendo, você acha que eu sou o Cristo? A partir de hoje você vai ver anjos descendo e subindo sobre esse lugar. Sabe, querido, existem anjos descendo e subindo, porque você é uma porta. Você é um canal do céu para esse lugar, para essa terra. Você é um canal de Deus. Existem pessoas precisando ser alimentadas por aquilo que há no céu. E depende de mim e depende de você fazer com que isso aconteça na vida das pessoas. Sabe, a gente não pode andar mais como um crente religioso, mas a gente deve andar como um crente que conhece a realidade do reino e sabe quem é no reino. Sabe, querido, quando eu ando dessa forma, quando eu conheço a minha identidade e eu sei quem eu sou, eu ando diferente nessa terra. Sabe, talvez você viveu a vida inteira ouvindo que Deus pode fazer, se Ele quer, Ele faz. Mas tem coisas, querido, que Deus deixou para mim e para você, dizendo: ei, eu trago a realidade do céu para a terra, aonde Deus diz: eu quero. Jesus em nenhum momento ele disse: será que o Pai quer que ele seja curado? Ei, Deus, Ele não quer que ninguém adoeça. Deus, Ele não quer que ninguém apobreça ou tenha pobreza. Mas Deus, Ele quer o melhor da vida das pessoas, e para isso Ele conta comigo e com você, querido. Então eu queria te chamar para realmente fazer a diferença no lugar aonde você está. Sabe, não depender somente do pastor, dos ministros de louvor, dos ministros da igreja. Não.
Ei, toda a igreja foi comissionada para isso. Você foi comissionado para isso. Você foi comissionado para isso. Você foi comissionado para isso. Ei, querido, porque você também é filho. E assim como o Pai nos ensinou, Pai nosso, é o Pai nosso que está no céu. Santificado seja o vosso nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Sabe, querido, é essa missão que Deus está te chamando, para que você viva o diferente de Deus. Sabe, quando a gente vive o diferente de Deus, a gente não pensa só mais em nós mesmos, ou naquilo que precisamos ou necessitamos, mas nós andamos como aquele que são enviados de Deus realmente, para fazer algo diferente. Amém? Se coloque de pé. Sabe, durante os anos a gente aprendeu a frequentar os cultos, e isso é algo bom, é de Deus. A palavra diz que nós devemos estar em congregação, mas o que Deus te chama, querido, é para que você revele o reino. Fomos chamados para manifestar o reino. Manifestar. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para isso. Ei, a palavra diz que nós devemos ir fazer discípulos, ensinar a palavra, mas demonstrando o reino. Demonstrando o reino. E é para isso que nós estamos aqui, querido. Por isso que eu quero levantar você de fato. Sabe? Você ser um crente diferente de fato. Não mais viver uma vida de vir na igreja e somente vir na igreja. Não, mas você vai ser conhecido como aquele que vai na igreja Verbo da Vida e ora por alguém na rua e essa pessoa é curada. Você está no seu trabalho e você tem autoridade sobre você dizer: vamos orar, isso vai passar. Deixa eu orar por você. As pessoas vão olhar para você e vão pedir oração. Por quê? Porque de fato você reconhece quem você é em Cristo e o poder que há sobre você. Sabe, querido, Deus vai mudando a sua vida conforme também você vai se deixando ser usado por Ele. Amém? Quanto mais eu vou servindo, quanto mais eu vou atendendo, mais Deus vai me transformando também. Então seja ousado, querido. Ousado em fazer a diferença onde você está. Seja ousado de fato em falar que existe um Deus que pode sim fazer coisas poderosas. Sabe, querido, Deus não te chamou para simplesmente estar sentado num banco, ouvindo uma palavra e não vendo a transformação de Deus sobre a vida das pessoas e sobre a sua vida. Deus, Ele te chamou para que sim, haja uma transformação na sua vida, e através da sua vida pessoas sejam transformadas. Não é somente um dever do pastor, mas é um dever da igreja como um todo. Dever da igreja como um todo, fazer com que o reino seja manifestado na vida dessas pessoas, fazer com que a palavra seja manifestada nessa cidade. Ei, querido, não vamos mais andar como qualquer um, mas vamos andar como agentes transformadores do reino. Amém? Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Pai, eu oro nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por pessoas, Pai, que ficarão incomodadas por dentro, Pai. Assim como Jesus ficava incomodado quando via opressão, quando via prisão, quando via doença. Assim como Jesus, aonde andava e por aonde ele passava, pessoas não ficavam da mesma forma, elas eram transformadas. Cegos viam,
coxos eram curados, doentes eram sarados, porque o reino de Deus era trazido para aquele lugar. E com nós, Pai, não vai ser diferente, vai ser da mesma forma. Eu oro, Senhor, por um incômodo por dentro na vida dos meus irmãos, aonde eles vão olhar para as pessoas que precisam e necessitam do Evangelho, precisam e necessitam de Jesus, e não vão ficar conformadas, antes vão ficar inconformadas, dizendo: ei, Deus pode fazer uma mudança na sua vida, Deus pode fazer uma mudança na sua vida. Eu oro por pessoas inconformadas com a realidade da terra, para que elas possam trazer a realidade do céu para esse lugar. Sim, a realidade do céu para esse lugar. Eu oro por pessoas cheias de ousadia, eu oro por pessoas cheias de ousadia, cheias de coragem, para falar que Jesus é bom, para que dizer que Jesus pode curar, para dizer que o Espírito Santo pode sarar. Eu oro por pessoas cheias de fé, eu oro por pessoas cheias da palavra, cheias do Espírito Santo, pessoas inconformadas com aquilo que o mundo tenta trazer. Eu oro em nome de Jesus por pessoas inconformadas com aquilo que o mundo está fazendo, com aquilo que Satanás está fazendo na vida das pessoas, prendendo, aprisionando, colocando em depressão, colocando em medo, colocando em angústia. Mas nós somos agentes transformadores. Se essas pessoas vierem até nós, uma palavra será liberada, e elas serão libertas, elas serão curadas, elas serão saradas. Eu oro em nome de Jesus pelos meus irmãos sendo encorajados nessa noite. Eu oro pelos meus irmãos fazendo a vontade de Deus, não mais a sua vontade. Todo medo indo embora, todo receio indo embora, todo medo indo embora, e uma ousadia do Espírito entrando na vida deles. Sim, em nome de Jesus, uma ousadia do Espírito, uma ousadia do alto, aonde as pessoas vão pedir oração e elas serão curadas, aonde as pessoas vão pedir oração e elas serão saradas, aonde as pessoas serão transformadas. Nós não aceitamos mais viver a realidade da terra, nós queremos viver a realidade do céu. Nós trazemos à existência aquilo que existe no céu. Nós ligamos agora, nós ligamos na terra aquilo que será ligado no céu hoje, em nome de Jesus, porque nós somos porta do céu. Há anjos ministradores que operam através das nossas vidas, há anjos ministradores que operam através das nossas vidas, e eles não ficarão paralisados, antes eles serão aqueles que virão e levarão todas as doenças, levarão tudo aquilo que é angústia, levarão tudo aquilo que é dor, levarão tudo aquilo que é depressão, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Eu oro por um povo que se coloca de pé, que não aceita a realidade da terra. Eu oro por um povo que se coloca de pé e não aceita viver aquilo que há de melhor no céu. Sim, eu oro por um povo que não se acostuma com aquilo que a terra quer fazer com que nós nos acostumamos. Eu oro por um povo ousado, pois essa cidade será transformada através da palavra, através de Jesus. Essa cidade será transformada através da palavra e através de Jesus. Há planos e projetos da parte de Deus. Há planos e projetos da parte de Deus para essa cidade. E eis aqui uma igreja ousada em fazer. Eis aqui uma igreja ousada em fazer. E eu creio, essa igreja sendo uma igreja relevante nessa cidade. Uma igreja relevante nessa cidade, onde as pessoas vão olhar e vão dizer: ei, vai lá naqueles irmãos, porque algo vai acontecer na tua vida. Ei, vai lá naqueles irmãos que pulam, que cantam, que gritam, que adoram a Jesus, porque algo vai acontecer na tua vida.
Ei, pessoas vão começar a receber notícias que há um momento de milagres nesse lugar, há um momento poderoso nesse lugar. Ei, haverá um avivamento da parte de Deus, haverá um avivamento da parte do Senhor, onde uma cidade inteira vai se dobrar, porque o reino de Deus vai ser demonstrado, onde o reino de Deus vai ser demonstrado. Eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui com ousadia, eis-nos aqui com coragem, eis-nos aqui para fazer aquilo que o Senhor quer. Sim, Senhor, eis-nos aqui, pessoas vindo buscar nesse lugar uma fonte viva de Jesus, aonde não mais terão sede, aonde não mais terão sede, mas toda a água do Evangelho que é pura, que é verdadeira, vai matar toda a sede dessa cidade. Ei, pessoas que estavam vazias, não mais estarão vazias, elas conhecerão o Espírito Santo, elas conhecerão o Espírito Santo, elas conhecerão Jesus, elas conhecerão Jesus. Ei, elas serão transformadas. Ei, Satanás não tem poder sobre essa cidade, Satanás não tem poder sobre essa cidade, Satanás não tem poder sobre as escolas, sobre as crianças dessa cidade, Satanás não tem poder sobre as famílias dessa cidade. Ei, nós nos posicionamos nessa noite como aqueles agentes transformadores, como aqueles que são de Cristo, como aqueles que são de Cristo. Ei, para trazer libertação, para trazer salvação. Ei, Satanás, a palavra diz que tu está debaixo dos nossos pés e tu não tem mais poder sobre essa cidade. Essa cidade é do Senhor Jesus, e existe um povo que está aqui com o mesmo pensamento, com a mesma intenção, com a mesma visão de viver o reino de Deus nesse lugar, de viver os milagres de Deus nesse lugar, de viver os milagres de Deus nesse lugar. Eu oro porque é um novo tempo, eu oro porque é um novo tempo, eu oro que é um novo tempo da igreja se posicionar nessa cidade, da igreja se posicionar nessa cidade. Qualquer demônio na entrada da cidade já está derrotado em nome de Jesus. Ei, essa cidade é do Senhor Jesus, essa cidade é do Senhor Jesus, as famílias são do Senhor Jesus. Nós oramos para que toda boca de fumo feche, para que toda boca de fumo feche, em nome de Jesus. Ei, nós oramos em nome de Jesus. Os nossos jovens não se perderão, os nossos adolescentes não se perderão. Ei, essa juventude não se perderá, antes ela se levantará com ousadia, com ousadia, com ousadia no Espírito. Ei, depressão nenhuma vai paralisá-los, depressão nenhuma vai paralisá-los. Ei, eles vão saber a sua identidade, eles vão saber quem eles são. Sim, eles são filhos, são herdeiros, co-herdeiros. Eu oro por uma geração avivada, uma geração apaixonada por Jesus, apaixonada por Jesus, uma geração apaixonada por Jesus. Em nome de Jesus eu oro. Oh, o mover do Espírito Santo. Ei, essa cidade será conhecida pelo mover do Espírito Santo. Ei, oh, aleluia. E não vai ser através somente de uma igreja, mas é de todas as igrejas. Sim, o mover do Espírito, o mover do Espírito, uma unção do Espírito. Sim, em nome de Jesus, o nome de Jesus. Em nome de Jesus, as igrejas reconhecendo quem elas são, qual é o papel delas nessa cidade, qual é o papel delas nessa cidade. Nós reconhecendo quem nós somos e qual é o nosso papel nessa cidade. Nós estamos aqui para fazer a diferença, nós estamos aqui para ser os diferentes, nós estamos aqui para trazer o reino para esse lugar. E não aceitamos, em nome de Jesus, não aceitamos enfermidade, não aceitamos enfermidades, em nome de Jesus. Aleluia. Se tem alguém que precisa de uma cura, levante a mão em nome de Jesus. Ei, se há alguém com algum parente, alguém que precisa, levanta a mão em nome de Jesus. Seja curado agora em nome de Jesus. Toda doença indo embora, toda doença indo embora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu dou uma ordem: doença, vai embora agora, em nome de Jesus. A palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas doenças, todas as enfermidades. Então ela não pertence
aos filhos do Senhor. Não, eles são curados em nome de Jesus, curados em nome de Jesus, curados em nome de Jesus. Nós não aceitamos a realidade da terra, não aceitamos a realidade do inferno, e nós trazemos a realidade do céu, a realidade do céu, a realidade do céu, transformando agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. acrescentados essa noite. Amém. Glórias a Deus. Como é bom ser igreja.